Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo quarta-feira, depois de amanhã, às 19h30, no Newton Santos para enfrentar o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Se puder, vá e apoie o Glorioso. Uma torcida forte, uma torcida pujante, mesmo em momentos difíceis, faz do time também muito grande, do clube muito grande. A torcida do Botafogo é fantástica, já demonstrou isso diversas vezes. Estamos em novembro, e no dia 30 de novembro do ano passado, uma demonstração de força sem igual, com mais de 40 mil botafoguenses no Monumental, e o Glorioso campeão da Libertadores com 1 a menos desde o início, 3-1 no Atlético Mineiro. Então a nossa torcida, ela tem condições de mostrar ao mundo a força do Botafogo e como uma torcida pode carregar um time que hoje não joga tão bem assim. É verdade, empatou em 0-0 com o Mirassol no último sábado. O desempenho do Botafogo com bola foi pífio. E sem bola, o Botafogo conseguiu marcar pela primeira vez no campeonato. O Mirassol não fez gol jogando em casa. Estamos falando do quarto colocado da competição. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo um pouquinho mais a respeito da situação do Botafogo no campeonato, olhando para a G7, olhando para a G5, o Botafogo que hoje é o 6º colocado, estamos pensando na vaga para a Libertadores de 2026, mas começo falando a respeito de uma provável contratação do Glorioso. Trata-se do zagueiro Riquelme, do Sport, 18 anos de idade, 1,90 m, zagueiro destro, que se destaca muito na base do clube pernambucano, galera. O Botafogo vendeu o Carlos Alberto para o Sport por cerca de 15 milhões de reais. O clube ainda tem uma dívida com o Botafogo por conta da compra do Carlos Alberto, que hoje já está no Cuiabá, mas foi interessante o modelo de negócio. Eu sempre falo, vamos chegar à contratação do Riquelme, mas eu sempre falo que na SAF o Botafogo também pode fazer, e fez em vários momentos, coisas diferentes, se destacando por isso, fazendo a roda girar, fazendo o dinheiro circular. O Botafogo viu o Carlos Alberto com algum potencial no América Mineiro, comprou o jogador por determinado valor, ele até foi utilizado em 2023, foi menos utilizado em 2024, mas fez parte de um elenco campeão. É um jogador que tem limitações, mas para determinados cenários, com força e velocidade, pode ser importante em algumas equipes. Então o Botafogo observou um jogador, trouxe por um valor baixo e vendeu por um valor bem mais alto, cerca de 15 milhões de reais. Como fez também com o Janderson. Esse tipo de jogador gera também fluxo de caixa. É que o Botafogo ainda não está revelando da melhor maneira. Felizmente, no sábado, o Marquinhos entrou em campo, garoto da base. Falando em base, ontem, na semifinal do Carioca, primeiro jogo, o Fogão fez 3-0 no Flamengo, no Newton Santos, só golaço. E o Kadir, que tinha feito um belo gol, foi expulso quando estava 2-0, mesmo assim o Botafogo ampliou. Então que a base do Botafogo melhore cada vez mais para que o clube consiga fazer também dinheiro com jogadores de base. Primeiro, claro, resultado esportivo, depois resultado financeiro. Você faz um jogador nota 8,5, nota 9, jogador que vai te dar resultado esportivo, aquele jogador diferente, que pode contribuir em campo, e você sabe que vai ser uma grande venda para um grande clube europeu 1 ano, 2, 3 anos depois, dependendo da situação, e você faz alguns jogadores nota 6, nota 6,5, nota 7. Não nasce Neymar o tempo inteiro, não nasce Estevão o tempo inteiro, o Hendrick, o Palmeiras está conseguindo ainda fazer 1 por ano, mas é um trabalho longevo, um trabalho sólido, que vem dando resultados já há algum tempo, mas mesmo assim um jogador diferente, aquele de classe mundial, 1 por ano. Então você faz um jogador desse nível e faz um monte, nota 6, nota 7, nota 8 e fluxo de caixa. Jogadores que são bons para elenco e que também vão gerar alguma receita. Então o Botafogo conseguiu vender o Carlos Alberto, não formando em casa, porque a base do Botafogo estava prejudicadíssima por conta de mais administrações ao longo de décadas, e conseguiu vender então o jogador para o Sport. O Sport não pagou tudo, tem uma dívida ainda com o Glorioso. O que o Botafogo está fazendo então? Observando
um jogador de muito potencial da base do esporte para trazer e para que tenha um futuro bom aqui no Glorioso. Ótimo, gosto muito desse tipo de trabalho, do trabalho do scout também. Ainda não sabemos como vai ser o Botafogo na temporada de 2026 com relação a recursos financeiros, porque isso envolve Eagle Football, John Textor, dívidas, recebimentos, uma série de fatores e muita coisa ainda não saiu, muitas informações ainda não são públicas e também até a apuração tá difícil porque sai de pouquinho em pouquinho cada informação, então ainda não sabemos como vai ser. Fabiano Bandeira, então você me diz que o Riquelme é um baita jogador? Eu não sei, eu não conheço, nunca vi jogar, mas gosto desse tipo de indicação, de observação para o cenário. Tomara que o Riquelme seja um grande jogador. Lembro que quando o Botafogo resolveu investir pesado no Jair, muita gente não gostou. Por quê? Conhecia pouco o Jair, tinha jogado muito na base, tinha jogado a Série B pelo Santos, ainda não tinha se formado completamente como um atleta, chegou aqui, foi muito bem, jogou Copa do Mundo de Clubes como titular, jogou contra o PSG, gente, e foi muito bem. Tanto que foi vendido para o Nottingham Forest. Então é outro tipo de cenário, é outro modelo, o Botafogo investiu pesado no Jair e vendeu rapidamente para a Europa, mas quero dizer que é outro jovem. O jogador do Sport se destacou numa competição internacional que o Sport venceu na Espanha em 2025. 7 jogos, nenhum gol sofrido, uma joia da base do Sport que pode chegar ao Botafogo. Segundo o GE, ainda não se sabe se o jogador vai começar direto no profissional ou se vai passar pelo Sub-20. Tomara que chegue e jogue muito bem aqui, seja mais um já pensando em temporada de 2026, que o Botafogo tenha um elenco muito forte na temporada que vem. A gente depois pode comentar sobre treinador também, comissão técnica, Ancelotinho fica ou não fica, outros 500. Isso a gente fala em outro conteúdo. Aproveitando então, antes de passar para outro assunto, faço os convites para vocês. Hoje às 17h30 tem placar aberto na Placar ao vivo aqui no YouTube, hein? Placar aqui no YouTube, programa Placar aberto às 17h30 hoje. E eu agora estou 4 vezes na semana na Placar. Pois é, galera. Hoje ao lado do Papa, da Raíza Simplício, André Garoni e José Ilan apresentando o programa. E às 20h45, hoje, a nossa estreia no que era o canal do Medeiros e agora é o Glorioso Play. Pois é, começando com uma live especial e todos os participantes presentes, todos os participantes do canal Glorioso Play. Eu, Thiago Graxê, Wellington Arruda e Matheus Medeiros, às 20h45. Ainda vou tentar fazer uma live na parte da tarde aqui no canal, não sei se consigo, muito trabalho, mas consegui mesmo que por 45 minutos, 1 hora, a gente troca aquela ideia por aqui, então fique com o sininho ativado, dê o like também neste vídeo e, claro, compartilhe o canal. Fabiano Bandeira, se não for inscrito, se inscreva. Um abraço pro Valtinho, toda a galera da Fogo Serrano aqui, ó, camisa maravilhosa, estou vestindo novamente, já fiz vídeo com ela, muito obrigado pelo presente. Pois é, galera, falando agora a respeito de Campeonato Brasileiro, ontem, o Fluminense, que é um time muito comum quando o Acosta não joga, e ele estava suspenso, perdeu por 2-0 para o Ceará no Castelão. Tinha vencido por conta de uma falta que não existiu, não foi mão do Marlon, zagueiro do Ceará, perto da área aqui no Rio de Janeiro, e o Fluminense ganhou por 1-0. E ontem perdeu por 2-0 lá no Castelão. Vasco da Gama, jogando em casa, perdeu por 2-0 para o São Paulo. Temos hoje o G7, o Botafogo está na 6ª posição, 48 pontos contra 47 do Fluminense, mesmo número de jogos. Botafogo em 6º, Fluminense em 7º. O São Paulo tem 44 pontos, 4 a menos que o Botafogo, mesmo número de jogos. Estava até vendo um ótimo vídeo do Depp ontem, a quem mando um grande abraço, falando sobre projeção para G7. O 8º colocado não faz 57 pontos, faz 56 no máximo, faz 55, 54, ele viu a média histórica, até mostrou no vídeo. Então o Botafogo precisaria em tese de 3 vitórias para chegar aos 57 pontos, se garantindo na Libertadores de 2026, pelo menos na pré-Libertadores. Lembrando que na quarta-feira o Botafogo vai enfrentar o Vasco, que ficou com 42 pontos. Por quê?
perdeu para o São Paulo em casa. Se o Vasco tivesse vencido ontem, iria 45, vencendo o Botafogo 48 já era, empatou em número de pontos. O Botafogo estaria com prejuízos sérios. Olhando um pouco mais para cima, pensando em G5, pensando no Bahia, o time do Rogério Ceni conseguiu vencer o Bragantino por 2-1, foi a 52. Então, Bahia com 52, Botafogo com 48. Bem, que o Fogão vença o Vasco. Tem que arrumar uma forma de vencer na próxima quarta-feira, podendo chegar então a 51. O Bahia pega o Galo, fora de casa. E o Galo precisando também da resposta, a torcida no Brasileirão precisando vencer, quem sabe? 52-51 se o Bahia perder, ou 53-51 se o Bahia empatar, e aí depois o Botafogo pode passar. A tabela do Bahia não é tão difícil. A do Fluminense é muito difícil. Vai enfrentar um Mirassol no Maracanã, no meio de semana, e depois vai enfrentar simplesmente Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Tá duro pro time do Zubeldia. E galera, o São Paulo tem o Flamengo pela frente no meio de semana. Essas diretorias no futebol brasileiro fazem cada coisa. Aí você pensa, o São Paulo jogando em casa no Morumbi, tendo vencido o Bahia e agora vencendo o Vasco em São Januário, em Ascensão, pode ter o estádio lotado e fazer um grande jogo contra o Flamengo. Realmente, São Paulo pode encher o estádio e deve até encher. Só que não vai ser o Morumbi, vai ser a Vila Belmiro. Pode até vencer, só que eu creio que o São Paulo tenha mais dificuldade para jogar na Vila do que para jogar em casa. A diretoria de São Paulo trocou e vai jogar na Vila Belmiro uma partida importantíssima contra o Flamengo. Estamos muito juntos. Hoje, 17h30, você tem um compromisso comigo aqui na Placar, ao vivo no Placar Aberto. E às 20h45, outro compromisso ao vivaço aqui no Glorioso Play. Saudações alvinegras, valeu, fui, fogo!